Boa noite aos telespectadores. Os saudamos hoje, dia de Natal, em nome de Jesus. Dizer Feliz Natal e nós entramos aqui. Nós, o que a Bíblia diz, entramos em sua casa para mais um ensino da Palavra de Deus. E hoje, como dia especial do Natal, nós estaremos a falar de um evento muito importante, é a morte de Cristo na cruz, para nos livrar. Avisar também que os internautas que hoje será o último programa deste ano 2023. Teremos um pequeno descanso e uma pequena pausa. Vamos retomar no dia 5 de fevereiro de 2024. Então este é o nosso último programa. Nós esperamos que os nossos internautas vão manter-se, não é? Vão aguardar o mês de fevereiro, dia 5, nós vamos voltarmos a editar os nossos programas. E que Deus abençoe a todos. Nós hoje trazemos um tema que está em Mateus 27, versículo 25. Mas antes do tema, nós queremos dar tempo aos nossos convidados para nos saudar. Temos um painel especial hoje, que é um homem e uma mulher. Então nós vamos dar tempo vamos prezar realmente, não é? As nossas irmãs. Vamos dar tempo à irmã Atália para nos saudar, dizer quem ela é, o nome completo, o que ela faz, em que ministério pertence ou está a servir. Todos nós pertencemos a Cristo, mas em que ministério está a servir. Para os nossos internatos lá em casa depois, será o nosso pastor, já um painelista residente, o pastor Francisco. Paz do Senhor. Meu nome é Atália Pascoal Inhabete. Estou a servir no Ministério Focrina como profetisa. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Francisco, fique à vontade. Graça e paz. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de hoje transmitirmos a palavra do Senhor aos nossos queridos irmãos que nos veem a partir de casa. Como já me conhece, mas vou apresentar de novo, sou o pastor Francisco, líder do Ministério Visão do Reino. Graça e paz. Ministério Visão do Reino, graça e paz. Temos Visão do Reino e depois o Ministério Fogo de Cristo para as Nações aqui, representado pela nossa irmã. Famílias, nós temos hoje um tema tanto quanto polêmico, na verdade, mas muito importante para os que creem em Jesus Cristo. É um tema muito importante. Nosso tema está em Mateus 27, versículo 25. Vou passar a ler aqui na nova versão internacional. É um versículo não tão longo assim, mas com muita informação. Diz aqui a Bíblia, no versículo 25, todo o povo, estamos a ler Mateus 27, versículo 25, estou a ler nova versão internacional, família, atenção aí em casa. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Todo o povo respondeu. Quero acreditar aqui que se trata do povo judeu. Todo o povo respondeu, todo o povo judeu que estava naquele local respondeu que o sangue dele, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Que o seu sangue, neste caso, caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
Este foi o ato da crucificação de Jesus, o ato de julgamento, aliás, de Jesus Cristo. Então Pilato quis soltar como tradição, soltava-se um dos marginais para dar a liberdade, pois o resto das pessoas eram crucificados. Neste caso, as pessoas apresentadas ali eram Jesus e Barabas. Então, quem devia ser solto? Então, eles estavam em que Jesus devia ser crucificado, né? Como podemos ver no versículo acima. Perguntou Pilato: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam de novo: crucificam-o. Não é? E não tinha crime Jesus Cristo. Eles estavam em que fosse crucificado. Então tem duas perguntas importantes. Na verdade, que até o tempo talvez não seja suficiente. Duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é o impacto do sangue de Jesus sobre os judeus do tempo de Jesus? Qual foi o impacto? Esses que clamaram: seu sangue cai sobre nós, sobre os nossos filhos. Qual foi o impacto disso? Primeiro. No primeiro temos a segunda pergunta. Essa é a primeira pergunta, é muito importante. O sangue de Jesus devia ser vertido. Qual foi o impacto? Porque disseram, aqui estão a clamar que todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, mediante esta afirmação, qual foi o impacto desse sangue sobre eles, sobre os filhos? Algumas informações muito claras a Bíblia pode ter para nós. Então, o nosso programa, não esqueça, é o que diz a Bíblia. Nós queremos trazer, pela palavra de Deus, a mostrar o impacto que este sangue teve sobre eles e sobre os seus filhos. Ou, diretamente diria, sobre os judeus, sobre os seus descendentes. Sim, pastor Francisco. Graças a paz. Bom, dizer que esta passagem é uma passagem muito importante e nós, Pai esteve a contextualizar o momento em que o povo de Israel gritou dizendo que eles carregavam ou carregariam a culpa pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos Jesus Cristo é que Jesus ele esteve preso, então aqui estava diante da multidão o Pilatos e colocou Barabás, colocou a Jesus, o povo escolheu Barabás. Depois perguntou quando Jesus disseram crucificam, e Pilatos lavou as mãos, simbolizando que ele estava se livrando de qualquer tipo de culpa. E o povo disse, sem problema, nós nos disponibilizamos a carregar a culpa, e essa culpa não só caia sobre nós, mas também sobre nossos filhos. Dizer que isso era parte da cultura, não sei se é cultura, tradição dos judeus. Havia essa lei de olho por olho, né? Então quem matava, ou mesmo quem cortava a orelha do outro, era culpado e também, por sua vez, tinha que pagar pela mesma moeda. E acessivamente a palavra fala também dos vingadores do sangue. O vingador do sangue vinha exigindo poder na família para exigir a morte de seu irmão, e a família tinha que entregar alguém para que se vingue o sangue do familiar, nesse caso o do sangue inocente do familiar assassinado por aquela família. Então quando o povo grita, o povo achava que é inocente, achava que era inocente, que não carregariam culpa nenhuma pela morte de Jesus. Então eles gritaram assim.
dizendo que este sangue caia sobre nós. Também temos uma passagem aqui em Atos, quando os apóstolos pregam, o povo não queria carregar a culpa já. Disseram, me fugiu o capítulo, me fugiu, meu Deus. Mas pode usar as sim, palavras, mas dizem que tá bom, os sacerdotes estão a dizer que esse homem falou, nós lhes proibimos de falar sobre o nome de Jesus, mas eles querem nos tornar culpados pela morte deste homem. Isso está em Atos capítulo 5, só estamos a fugir o versículo, mas tem no capítulo 5. Então, eles não queriam assumir a culpa pela morte de Jesus, pela crucificação aqui. Mas isso trouxe um impacto muito negativo para o povo de Israel, porque eles aceitaram a morte de Jesus, e Jesus falou, mesmo Lucas 19, verso 44, que não ficaria pedra sobre pedra em Israel, porque Israel não reconheceu o tempo da visitação do Senhor. Também o último versículo de Mateus 23, Jesus também fala disso, que não ficará pedra sobre pedra até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. Para dizer que houve um impacto muito negativo, muito grande negativo ao povo de Israel, a destruição de Israel, até mesmo o holocausto faz parte desse castigo todo que o povo de Israel carregou por meio daquela morte, porque eles assumiram a culpa pela crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos a falar do povo judeu. O povo judeu, sim. É verdade. O impacto, como estamos a dizer, a nossa questão é exatamente esta primeira que o pastor está a responder. Qual é o impacto do sangue de Jesus sobre os judeus? Qual foi o impacto, sim, do sangue de Jesus sobre os judeus? Então, uma das coisas falou o Holocausto. Se nós acompanhamos, o Israel passou por muitas guerras e rejeitado na sua própria terra, foram expulsos para a diáspora e nós vimos Israel também a zanzar de um lado para o outro. Essas podem ser as consequências daquele pronunciamento. O sangue dele cai sobre nós, sobre os nossos filhos. Os judeus, na verdade, em certo momento, sentem-se acusados deste crime. Os judeus sensatos, né, aqueles que não aceitam Jesus Cristo, eles compreendem isto. Mas também temos um grupo dos judaizantes, daqueles que não são judeus messiânicos, que não crê que aquele Jesus que veio é o Messias dele. Portanto, nas suas palavras, profetiza como é que pode explicar esta questão do impacto do sangue de Jesus sobre aquele povo. Na verdade, o pastor Francisco mencionou alguns assuntos até mais lidas agora, mais faladas agora, o Holocausto. Na verdade, o assunto do Holocausto é muito debatido agora nos centros evangélicos, até inclusive mesmo nos historiadores mundiais agora é falado muito isso. Eu tenho visto nas redes sociais acerca da historicidade do sangue de Jesus, da rejeição dos judeus. E na verdade há muitos judeus até que estão lá na Palestina que não aceita esse facto de Jesus morreu por todo mundo, ou por eles em particular. Mas aqui estão a dizer, neste julgamento, que o sangue dele, não é, caia sobre nós, sobre nossos filhos. A pergunta é,
Qual é o impacto? Sim. Falar do sangue de Cristo é falar do tema central de toda a Bíblia. Tema central da Bíblia. Sim, se nós olharmos a palavra de Deus, a Bíblia, em Gênesis, diz a palavra de Deus que quando Adão e Eva pecam, Deus mata um animal que é para cobrir eles da sua vergonha. Então, olhando para isso, nós podemos chegar à conclusão de que, assim como diz a Bíblia em Hebreus 9, versículo 22, podemos ler. Diz que Hebreus 9. Diz que em quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 9, Sim, 9, 22. 22, sim. Sim, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, isso nos faz pensar, ou nos leva a pensar que havia necessidade de haver de ser derramado sangue de Jesus ou de alguém para que o povo fosse salvo. Então, nessa antiga aliança, neste caso, era de animais. Sim, na Antes antiga de Jesus. aliança era prefigurado, né? Sim. A palavra de Deus nos mostra que eles usavam os bodes, os cordeiros Devia para ser selecionado um ano, sem Sim. mancha. sem manchas, para sacrificarem no lugar do homem, porque o homem pecava continuamente, então havia necessidade de se sacrificar um animal para cobrir o homem daquele pecado, para que Deus olhasse o homem através daquele sangue daquele animal. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele se deu. Era necessário um sacrifício perfeito para que o homem fosse salvo. Então, os judeus não estamos a falar do impacto, né? Do sangue de Cristo. Do sangue sobre de eles. Cristo sobre eles. Eles não receberam aquilo de boa forma, eles rejeitaram a Cristo por causa mesmo do sacrifício, né, que Jesus fez na cruz, porque eles não podiam suportar ou aceitar a ideia de que o rei deles fosse crucificado com os malfeitores. E em outras passagens diz a palavra de Deus que eles esperavam o Messias. Eles já vinham recebendo profecias pelos antigos profetas de que viria o Messias esperado, de que viria o Salvador deles. Mas a visão que eles tinham do Salvador deles era talvez um rei cheio de poder político, cheio de autoridade, que pudesse livrar eles do governo romano, porque naquela altura eles estavam a ser governados pelo povo. A expectativa deles Sim. era que fossem libertos do Sim, regime romano. do regime da romano. escravidão. Sim, da escravidão. No entanto, Cristo, quando vem, não aparece com aquela formosura toda que eles esperam, não aparece com aquele poder político. A palavra de Deus diz que nós podemos ver na palavra de Deus que ele era carpinteiro. Sim, então eles não aceitaram que o Salvador deles viesse na imagem de um carpinteiro. Nasceu também num bairro pobre, Nascido Nazaré. num bairro pobre e Numa família humilde. E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele era, podemos ver, 53, podemos ler 2, versículo 2. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum.
Então, este era o Este rei. é um profeta judeu que escreveu Sim. sobre o Senhor, o seu Sobre- irmão. Sim, então, eles não esperavam que o seu rei, o profetizado, segundo a visão que eles já tinham de Deus, porque a palavra nos mostra que eles, quando estavam sendo escravizados no Egito, Deus enviou o homem, Deus abriu o mar, Deus fez aquelas todas maravilhas. Então, na perspectiva dos judeus, o rei deles seria um homem muito poderoso, um homem que pudesse fazer grandes coisas e lhes livrasse da Talvez opressão. maior que Sim, Moisés. maior que Moisés, que pudesse lhes livrar da opressão dos romanos. No entanto, Jesus, quando vem com essa aparência humilde. E eles não aceitam porque eles viram Jesus crescer ali em Nazaré. Eles viram ele viram desde criança crescendo, viram os seus pais, disseram que até conhecemos os seus irmãos, podemos ver isso Sim, em João, parece. em João, sim. João 11. Perdão, eu estou a me esquecer do versículo. Mas vem em João, que diz a palavra de Deus que ele era carpinteiro e eles não reconheceram que o rei deles seria um carpinteiro. E o que mais fez com que os judeus rejeitassem Jesus foi o fato dele ter sido sacrificado na cruz, ter sido crucificado. Esse é o ponto que os judaizantes levantam. Sim. Como é que um Deus amoroso, ele precisa de entregar o seu filho para salvar a humanidade? Sim. Essa questão que eles às vezes colocam, sim. Sim. Então, uma das coisas que faz com que eles rejeitem a Cristo até hoje, até os dias de hoje, é o fato dele ter sido crucificado. E nós dizemos que Deus é um Deus santo, é um Deus que não peca e tudo mais. Por isso que eles zombaram dele, dizendo, se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Então, porque a visão que eles tinham de Deus é que viria um homem glorioso, um homem que pudesse lhes livrar em dois tempos. Um Superman, que pudesse lhes livrar da opressão dos romanos em questão de segundos. Mas Jesus não apareceu como esse que eles esperavam. Sim. Então, isso fez com que eles rejeitassem a Cristo. E isto até hoje, diz a palavra, até hoje, como o pai estava a explicar, que existem os judaizantes e os messiânicos. E os messiânicos. Os judaizantes são aqueles que se apegaram à lei, que se apegaram àqueles sacrifícios, que para eles o Cristo ainda não veio, porque não reconheceram a Jesus naquela aparência, não reconheceram a Jesus naquelas condições. Então, para eles, Cristo ainda há de vir. E os judeus ou messiânicos, que são aqueles que creram no sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ainda nesse ponto, na verdade, o tempo até nem é suficiente aqui. Esse impacto, a profetisa está aqui a trazer dados, não é? Desde o Antigo Testamento, que é muito importante. O impacto que isso teve. Eles reivindicavam que o sangue caísse sobre eles, sobre os filhos, mas já os profetas antigos, como Isaías, haviam já falado dessa morte sacrificial. Sim. Só que quando chega, tanto esse tal Cordeiro que João falou, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles não entenderam. Mas mesmo sem entender, eles falaram que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Pastor Francisco. Sim, o que a profetisa estava a falar é muito forte, porque estava a trazer a narrativa que vem para justificar o porquê que os judeus falaram o que disseram aqui, que cai sobre nós o sangue, porque para eles se consideram inocentes da crucificação.
E como o apóstolo Paulo diz também em Coríntios, que se eles tivessem tido o entendimento, a sabedoria de Deus, não teriam crucificado ao nosso Senhor. Se o crucificaram, porque na sabedoria humana não conseguiram ver ou enxergar que de fato ele era o Senhor. Mas aqui Lucas 19, 43 e 44, eu vou começar do 42, diz assim, dizendo, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Quer dizer que esta realidade da revelação da pessoa de Jesus era encoberto no entendimento do povo judaico. E diz que porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão de pedra sobre pedra, os que não conhecestes o tempo da visitação do Senhor. Parte do impacto dos sangues. Certamente, sim. Então, Jesus, a vinda de Jesus era a visitação de Deus para o povo judaico. Para a terra. Para a humanidade. Terra, sim. a humanidade. E mesmo quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, o povo disse, Deus nos visitou hoje. Reconhecendo que por meio de Jesus, Deus estava visitando a terra. Em Mateus 23, 37, diz assim Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. E eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais bendito o que vem em nome do Senhor. E essa cláusula até pode se cumprir no tempo do anticristo. Exatamente. E até agora precisamos a falar, há uma guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Tudo isso faz parte do impacto do sangue de Jesus. Até a cegueira que eles vão ter com a vinda do anticristo também faz parte dessa maldição. Que esse projeto já está a se preparar. Sim, como disse um pregador, que o falso profeta é a maldição do falso crente. Então, o Israel vai aceitar o anticristo como Messias. Também é a maldição de terem rejeitado o verdadeiro Messias. Jesus, em alguma conversa com os judeus, disse: olha, eu veio da parte do Senhor, não me recebeste. Quando o outro vier no seu próprio nome, sim, então eles vão receber. E que vão o aceitar. É uma menção mesmo ao anticristo, talvez. Sim. Então, essa toda confusão, Israel é uma potência, mas às vezes não se faz sentir esse impacto de ser potência que é. Nós sabemos que até nas estatísticas fala-se, não é, do potencial deles. Exatamente. Na medicina, na própria guerra, no material bélico, que até os Estados Unidos apoiam, né, tradicionalmente apoia eles. Nas políticas externas de Israel, da América, e depois muitas outras coisas que o Israel supera muitas nações, em muitas outras coisas. Mas com tudo isso, são os americanos que governam o mundo. Então, é como a realidade nossa como africanos. Temos muita coisa, mas não se faz sentir devido à maldição também que... Então nós dependemos do Ocidente. Dependemos deles, sim. Então,
o impacto de terem rejeitado o sangue de Jesus, de terem rejeitado a Jesus, de terem pronunciado que eles aceitam a culpa, está se refletindo em todas as gerações. Porque eles falaram que não era só para eles como os pais, mas os filhos também. Então todas as gerações estão a viver, sim. Porque no espírito não se brinca com palavras. Pode ter, não, eu falei sem perceber, mas o impacto está ali. Assim. Graças a Deus, nós vamos tentar passar para dois que também não é. Porque nós falaríamos, quase toda a Bíblia mostra esta situação dos judeus. Mas agora, voltamos para o número 2, profetiza, ou ainda ia dizer alguma coisa por causa do tempo? Sim, eu ia dizer que só mesmo pela palavra de Deus mostrar que realmente o povo de Israel foi cegado por causa de ter rejeitado a Cristo. Nós podemos ver isso no Romanos, no livro de 2 de Coríntios, 2 de Coríntios 13. Podemos ler até 16. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 13. Sim, 3. Capítulo 3. Versículo 13. 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que nos mostra que a lei era transitória. Aqueles sacrifícios todos que eles faziam eram transitórios. Mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje mesmo o véu, até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Então, isso nos mostra que há um pastor que eu estava a ver que diz que Deus endurece um coração que já se mostra endurecido. Sim. Então, se nós negamos a vontade de Deus, Deus endurece mais o nosso coração para aquilo que é o nosso desejo. Então, eles rejeitaram a Jesus e os seus corações foram endurecidos. E até hoje, há muitos, porque isso, a tradição deles influencia até hoje. Então, assim sendo, por causa disso, os filhos também ficam naquela lei e não creem em Jesus. São afetados, eles são afetados. Nós e os nossos filhos. Então, tradição é transmitir valores, usos e costumes de um povo de geração em geração. Então, os pais rejeitaram, os filhos também aprenderam a aula e continuaram. Muito importante, o tempo aqui não nos favorece, mas o número 2, a pergunta diz: qual é o impacto do sangue de Jesus sobre as nações, sobre o resto do mundo? Qual é, então, o impacto do pastor Francisco? Esta é a última pergunta, mas também quase semelhante àquela, mas sobre as nações. Esses rejeitaram, até Paulo no livro de Romanos 11, acho que a partir do 25 fala disso. Estes rejeitaram, não é? E a rejeição deles, Paulo nessa parte diz que a rejeição deles deu abertura para que o resto do mundo entrasse. Agora, voltamos para o resto do mundo, que são as nações aqui, não é? O impacto do sangue de Jesus sobre o resto do mundo, sobre os gentios ou os pagãos do mundo inteiro, os não-judeus, para a verdade. Aqui, só para os telespectadores que estão lá em casa a perceber, judeus é o povo escolhido por Deus. Então, para ele revelar-se a sua palavra. Gentios é os não-judeus do mundo inteiro. Todos os não-judeus, incluindo nós somos moçambicanos, nós, os americanos, os alemãos, todo mundo que não é judeu. Então, realmente, quando nós dizemos gentio, aqui estamos a falar, podemos usar o resto do mundo, não judeu. Então, só para entender, o telespectador em casa,
Quando dizemos judeus, ou melhor, quando dizemos gentios, estamos a dizer o resto daqueles humano com o sangue de Jesus, que é o sangue divino. No capítulo 1, João viu a Jesus, João 1:29. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui Jesus é mencionado como o Cordeiro que vem tirar o pecado do mundo. Muito forte, é um dos impactos para Sim. o resto do mundo. Exatamente. E Jesus, como o cordeiro, nós sabemos que os cordeiros no Antigo Testamento, eles eram emolados e por meio do sangue do cordeiro, o pecador, ele era inocentado por Deus. Então, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, o apóstolo continua aqui, 1 de João 1, 7, diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, aqui está a falar que o sangue de Jesus tem esse poder de purificar o homem do pecado. E Jesus, como Cordeiro, ele veio para remover o pecado do mundo. Mas aqui já menciona que o apóstolo já menciona já na qualidade de intimidade, de andarmos com Jesus. Quer dizer que se nós continuamos nessa intimidade com Deus, vivendo na luz do Senhor, então este sangue de Jesus virá para nos purificar. Está a falar de uma ação contínua. Uma ação contínua. Muito obrigado pela palavra. Enquanto que a palavra de João fala do propósito de Jesus como Cordeiro, aqui já está a falar já do cumprimento do propósito já diariamente na ação contínua, que é a purificação do cristão, de toda pessoa que se aproxima a Deus, e aproveitar esse momento, aconselhar quem nos vê a partir de casa, que olha, o sangue de Jesus até hoje tem um poder de purificar a nossa consciência de todas as obras pecaminosas. Sim. Ainda tem esta autoridade. Ainda tem, sim. E a palavra também fala em Hebreus que o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência. Quando estamos no mundo, nós nos envolvemos em muitas coisas. Mas quando nos entregamos a Jesus, Jesus é capaz de purificar até aquele pecado que você diz, não, isso aqui é imperdoável. Deus, ele pode sim te tornar uma pessoa nova. Eu acompanhei um testemunho de uma moça que antes da sua conversão dormia com seu cunhado e por isso não conseguia se perdoar. Ela acabou mudando para uma outra província para não ver nem a sua irmã nem a sua família. Mas chegada lá, ela começou a engordar e tinha problemas do coração também, como afetou o coração, meu coração também estava a encher, porque não conseguia se perdoar. Até que um dia desse teve que estar dentro de um pastor e o pastor olhou para ela e disse: menina, você está a morrer. Ela: sim, estou a ver que estou a morrer. Então, olha, confessa para Deus o que está te perturbar. Então ela confessou o que estava a acontecer, ia chorar, dizer que porque isso aqui é imperdoável. Mas naquele momento o pastor ministrou a palavra, dizer que Jesus pode sim te perdoar e o seu sangue está disponível para te purificar de todas as obras pecaminosas, de todas as obras que conduzem à morte. Se você abrir seu coração para Jesus, ele pode transformar. E aquela moça abriu o coração, Jesus entrou na vida dela e transformou a ela, purificou a ela e curou a ela. O coração dela parou de inchar, voltou ao estado normal. Ela também parou de engordar
e Deus mudou a vida dela. Isso para dizer que o sangue de Jesus nem só purificou os pecados dos nossos irmãos do passado, mas também purifica os nossos pecados hoje, no presente, e também vai purificar também os nossos irmãos futuramente. Este é o poder do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Sim. Aqui no versículo, no Romanos, capítulo 11, ainda na mesma situação no mundo, capítulo 11, versículo 25, eu gosto da forma como Paulo trata aqui, para o nosso entendimento, para nós, os não-judeus. Irmãos, é o 25, Romanos 11, versículo 25. Irmãos, estou a ler Nova Versão Internacional. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, mistério, não ministério, mistério, segredo, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, veja só como fala Paulo, em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. O 26 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. Amém. Portanto, parece que Paulo, o nosso irmão Paulo, está a trazer aqui a ideia de que, em parte, o endurecimento deles permitiu que, quer dizer, ela vai continuar até que a plenitude dos gentios haja entrado. Sim. Sim, não é Deus que falou para eles resistir, mas Deus aqui parece que usa dessa oportunidade também para alcançar os gentios. Sim. Não no sentido passivo, mas no sentido ativo. Sim. Que este era o plano de Deus anteriormente. Isso nos está a mostrar que porque eles negaram, então nós estamos a ser, não no sentido passivo, mas no sentido ativo, que mesmo antes deles rejeitar, o programa de Deus era salvar o mundo inteiro, como o pastor acabava de falar. Então, o teu comentário aí profetiza, Natália. O plano de Deus, como o pai estava a dizer, é salvar toda a humanidade. Os gentios, que são um povo não judeu, eles não tinham Deus de Israel como o Deus deles, ou seja, eles adoravam deuses pagãos que não podem salvar, que não podem curar, que não podem nada. Neste caso estamos a falar dos não-judeus. Dos não-judeus. Mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo, ou do sangue de Jesus que foi derramado, hoje nós como gentios, podemos nos aproximar de Deus como filhos, pela fé. Pela fé no sacrifício. Então, se nós, como gentios, depositarmos a fé em Deus, o Deus de Israel, que é o Deus verdadeiro, nós podemos ser salvos. Então, o véu se rasgou. Há uma passagem que diz que o véu se rasgou. Sim. Então, nós... Nos evangelhos. Sim, nós, os gentios, não tínhamos essa oportunidade de ter o Deus verdadeiro como nosso Deus. Mas por causa do sangue, hoje nós podemos ter o Deus de Israel como nosso Deus. Esse também é um dos impactos que o sangue de Jesus tem para o mundo todo. Sobre o resto do mundo. Sobre o resto do mundo, sim. Este impacto, louvado seja Deus. Sim. Sim, eu queria explicar uma coisa, porque nós temos também igrejas como Zione, que ainda continua com essas práticas. E tantos outros. E, sim, e outras também. Aqui em Hebreus 9, 13, Hebreus 9, verso 13. A palavra diz o seguinte. 9, 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica,
quanto à purificação da carne. A expiação. Também assim, está a falar que o sangue dos animais só purifica o homem, faz a pessoa se sentir religiosamente purificada. Religiosamente limpo. Mas não resolve o problema. Então o 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Está a enaltecer o impacto do sangue de Jesus, no mundo. Quanto mais, até porque no campo espiritual, essa pessoa já está espiritualmente pronta para adorar. Cerimonialmente limpa. Sim. E preparado para adorar. Para adorar a Deus, sim. Então, diz que o Espírito Eterno, que esse sangue se ofereceu pelo Espírito Eterno. Enquanto que aquelas práticas dos animais eram temporárias. Agora, este aqui é uma obra eterna que nos torna dignos de servirmos a Deus eternamente. E o que o sangue de galinhas, de pombo, de outros animais já não pode conseguirem fazer. Não estamos aqui a ferir sensibilidade, mas estamos a declarar a verdade bíblica, que na verdade o sangue de Cristo nos purifica, aqui no outro lugar, João, de toda a iniquidade. De toda. Pronto, telespectador está aí em casa a nos escutar aqui. Na verdade, queria enaltecer esse ponto. O sangue, porque as pessoas precisam do sangue de galinha, da cobra, sei lá, do leão, para se purificar. Até acham que as pessoas que vão aos curandeiros que dão sangue desses bichos mais ferozes, como o leopardo e tal, são os mais poderosos, porque eles entram naquelas matas, trazem este sangue para fazer alguma coisa. Este sangue é difícil achar. Eu andei muito para conseguir esse sangue. Não sei se for o sangue de um leopardo ou de um bicho que é difícil se achar, não é? É um búfalo lá, não sei como é que foi matar aquilo para extrair o sangue. Esses sangues, naquele tempo Deus tinha alertado que o sangue dos touros e bode podiam funcionar para expiar o pecado. Sim. Então o cheiro do hebreu vai dizer que mesmo este sangue, esse sangue dos touros e bode, não tirava os pecados. Sim. Mas eu costumo dizer que ele apaciguava, ele apaciguava a ira de Deus, mas não removia o pecado totalmente. A consciência do pecado estava lá. Quanto mais o sangue de Cristo. Amém. Talvez podemos pegar isso como um resumo claro de que o impacto do sangue de Cristo para o mundo. Quanto mais está a falar da qualidade desse sangue, da qualidade do impacto, da qualidade do sangue, da qualidade do serviço que esse sangue presta ao mundo inteiro. Quanto mais a excelência, cria essa palavra, a excelência do sangue de Cristo para o mundo inteiro. Amigo aí que está a nos assistir, está em África, está na Europa, está na Ásia, não importa, usa alguns sangue, usa alguns sistemas para se purificar. Quanto mais o sangue de Cristo, nós estamos aqui a dizer o sangue que tem autoridade. Agora, aconteceu a morte dele há 2000 anos atrás, quase há 2000 anos atrás, mas o sangue dele até hoje tem o mesmo impacto que teve naquele dia, na cruz do Calvário. Uau! Muito importante isso. Amém. O sangue tem. Há crentes que já desistiram. Eu orei muito tempo. Esse Jesus não faz nada. Não estou assim. O sangue de Cristo ainda tem poder para purificar toda a iniquidade. Não para expiar agora, mas só para limpar. Graças a Deus. Nós podemos falar das últimas considerações. Produção, eu não tenho aqui a hora. Mais 5. Então temos mais 5 minutos. Eu quero dar 2 para cada um de vocês, falar para o nosso auditório, na verdade, perante esta informação tão recheada que temos, o que é que tem a dizer, começando a profetizar, o que é que a dizer da pessoa que está ali em casa, está doente, tem problemas no lar, tem problemas no serviço,
e está a dizer que, olha, eu tenho que procurar um melhor curandeiro de todos para me purificar dessa situação. Pior agora que é dezembro, muitos vão aos banhos para entrar no novo ano quando estão purificados. Então, o que a irmã tem para ajudar o irmão que está a procurar se preparar para ir tomar banho lá em Mambone, lá em Cabo Delgado, na Moeda, sei lá, seja onde for? O que tens para dizer perante esta situação, usando esta mensagem mesmo? Sim, estávamos a ver aqui que o sangue de Jesus tem poder para purificar de todos os pecados. Então, dizer ao amado irmão que não necessita mais de procurar curandeiros, buscar masiones para solucionar esse assunto que te incomoda, mas precisa somente pela fé confiar no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Confiar. Que há poder para todas as coisas, para curar. A Bíblia diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades naquela cruz. Então não há necessidade de buscarmos mais os curandeiros, não há necessidade mais porque o sacrifício já foi feito. Então o que nós precisamos é depositar a nossa fé em Cristo Jesus para que sejamos salvos e purificados de todos os pecados. Louvado seja Deus. O sangue ainda é forte. 2 minutos, pastor. Sim, como ministro da palavra, louvo muito a Deus pelo sangue de nosso Jesus Cristo, porque este sangue nos tornou ministros da nova aliança. Se hoje estamos aqui a ministrar, não ministramos debaixo daquele sangue que foi derramado no Monte Sinai. Nós ministramos aqui pelo poder do sangue derramado na cruz. E sangue que nos tornou ministros dessa nova aliança, não ministros que precisam de um véu para falar a palavra. Para nós o véu foi removido e nós podemos falar com Jesus, porque Ele é o nosso fiel sumo sacerdote e que Ele está à direita do Pai e que intercede por nós neste momento. E aconselhar a todos que estão nos vendo a partir de casa para que procurem a salvação, procurem o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto se pode achar a solução em Jesus. E Jesus, Ele vai te libertar, vai te salvar, vai te purificar e te dará uma vida melhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos internatos, mas antes do fim, queria mesmo exortar aqui. Temos o livro de Hebreus. Estamos no final do ano e esta questão é recorrente. As pessoas no final do ano saem das cidades, das suas cidades ou das suas localidades para buscar ir para outras províncias, buscar tomar banho, buscar se purificar das maldições de 2023 para entrar em 2024 com aquele charme da feitiçaria. Pronto, eles acham que é o tratamento, não é a purificação, para nós termos sorte lá. Nós somos claros, somos tão específicos aqui, tanto os servos de Deus que estão aqui comigo também, e todos os outros que nos ouvem de casa, são ministros do Senhor. Nós somos claros a dizer que somente o sangue de Cristo. Eu quero repetir esta passagem que está em Hebreus 9, versículo 11 aqui até 14. Eu quero repetir até 15, talvez, para chegarmos a este ponto. Eu quero repetir esta leitura. Registra isto na sua Bíblia lá em casa. Eu estou a ler Nova Versão Internacional. Registre, por favor, Hebreus 10, versículo 11. Diz assim a palavra. Até na minha Bíblia vem um subtítulo que diz o sangue de Cristo. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta geração, a esta criação. Desculpa. Número 12.
não por meio de sangue de bodes, são animais esses, novilhos, até posso acrescentar galinhas e pombos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Escuta bem, eterna redenção. 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e os que estão não é? E touros, estou aqui touros, as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Isto é a pureza cerimonial. Número 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja o 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Família, a Bíblia deixa bem claro do que nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão aí, judeu, não é, da lei, que conserva a lei, e outros judeus também que nem fazem uma nem outra coisa, creiam que o sangue de Jesus Cristo já resolveu o problema. Nós precisamos crer no sacrifício. Os judaizantes, alguns dizem que, na verdade, um Deus amoroso não pode precisar do seu filho para entregar, para morrer pelos pecados do mundo. O próprio Deus assim apresenta a sua fraqueza, porque se Deus fosse tão forte, não precisava de usar o filho para torturar. Os pais devem cuidar dos filhos, em vez de entregar para a tortura. Mas eu venho dizer a esse grupo que esta filiação de Jesus e Deus é muito diferente da nossa carnal. Essa filiação de Jesus e Deus é uma filiação eterna, sobrenatural, na verdade que tem a ver com a espiritualidade. Jesus Cristo veio morrer no nosso lugar, não porque Deus é covarde, não porque Deus é tímido, não porque Deus não tem autoridade, mas porque foi assim desenhado. Você lê no Antigo Sistema, você encontra este desenho da entrega dos animais, sacrifícios cruentos, em tipologia, tipificando a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o antitipo. Então nós estamos aqui para explicar que aquilo tudo que foi feito lá no tempo de Moisés foi canonizado também e chegou ao tempo de Jesus Cristo e cumpriu-se na íntegra pela morte do Senhor Jesus Cristo, era para a salvação tanto do judeu como do gentio. Que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, te abençoe rica e poderosamente. Nós voltaremos a emitir os nossos programas no dia 5 de fevereiro de 2024. Deus te abençoe ricamente, agora e para toda a eternidade. Amém e amém.